Olá pessoal, eu me chamo Amanda Rodrigues e na videoaula de hoje nós vamos aprender como importar um arquivo de Excel para dentro do Ciflo e fazer o orçamento adequadamente, tá certo? Então nós vamos entrar no programa Ciflo, selecionar o ambiente operacional desejado, no meu caso aqui é o multibanco. No menu principal nós vamos entrar no módulo de orçamento de obras, com um duplo clique. E nós temos aqui a lista de projetos, tá certo? Eu já criei aqui o meu projeto. Tá aqui a Universidade Federal de Uberlândia. Já está preenchido esses dados de capa de projeto. E eu recomendo a você assistir a nossa videoaula sobre o preenchimento desse quadro, tá certo? Para que nós não prolonguemos muito a aula. Então tá aqui, você pode assistir a videoaula sobre este preenchimento. E eu vou acessar este projeto. Após você preencher os dados da capa e gravar as informações, você vem para esta tela, que é a área de trabalho, que você vai passar a maior parte do tempo, tá certo? Então, nós vamos importar o nosso arquivo de Excel para cá, executando o comando Excel aqui localizado na barra superior de comandos. E nós vamos importar este arquivo pelo planilha Excel, pelo código de serviço externo. Nós vamos clicar nessa opção. E ao clicar nessa opção, nós vamos para a tela de importação, onde eu preciso marcar o subprojeto para qual eu quero importar o meu arquivo de Excel. Eu preciso marcar qual é a minha obra, que eu desejo importar o arquivo de Excel. E eu vou encontrar o meu arquivo dentro do programa, tá certo? Então, basta você encontrar onde foi que você salvou o arquivo, tá certo? De Excel para importar. No meu caso aqui, está na área de trabalho. Pronto, aqui ao lado, olha só. Você seleciona o arquivo que vai aparecer aqui ao lado e executa o comando importar. E ao executar o comando importar, ele vai aparecer uma mensagem para você. Essa mensagem diz assim: mais de 10 linhas em branco consecutivas indicam o fim da planilha. Eu vou dar um aqui na mensagem. Essa mensagem é para leitura do Ciflo, tá bem? E aí, quando ele termina de importar, ele dá a mensagem de concluída. Basta eu executar o comando voltar e meu orçamento estará todo importado, tá certo? Então, nós vamos apenas codificar o nosso orçamento para colocar as composições de preço unitário e continuar a trabalhar. E como é que a gente vai fazer isso? Simples. Basta você executar o comando alterar. Eu seleciono a linha e executo o comando alterar ou um duplo clique, é a mesma coisa. E eu vou pesquisar esse serviço dentro do meu banco de dados. Olha só, eu vou digitar aqui ferramentas e dar um Enter. E ele vai trazer para mim tudo aquilo que começa com a palavra ferramentas. E eu vou selecionar a que eu desejo, olha só. Aqui tem aqui a ferramentas com encargos complementares. Então, eu vou executar o comando capturar. E ele preenche com a composição de preço unitário. O processo agora é só repetir, tá bem? Por exemplo, aqui nesse item logo abaixo, eu vou dar um duplo clique na janela e vou pesquisar EPI, tá certo? Eu posso utilizar aqui o símbolo de percentual para filtrar a busca. E aqui, olha, colocar a palavra encargos, que ele vai trazer EPI, tudo aquilo que começa com a palavra EPI, que tenha a palavra encargos sociais no meio da descrição. Para isso, eu preciso utilizar o símbolo de percentual e não ter espaço entre as palavras, tá certo? Então, vou dar um Enter e ele já traz para mim a composição de preço unitário, tá certo? Nesse caso, é porque só tinha essa composição com essa descrição que a gente colocou, com esse filtro que a gente colocou. Então, ele já preencheu automaticamente, tá bem? Então, eu vou exibir essa composição para ver se é mesmo a composição que eu estou procurando. Tá aqui o comando exibir na barra inferior. E ele me mostra aqui EPI com encargos complementares, tá certo? Então, eu vou voltar aqui.
e vou continuar. A gente vai pausar a videoaula nesse momento para que a gente consiga preencher todo o nosso orçamento, tá certo? E quando a gente tiver preenchido, a gente volta com a aula. Vamos para mais um exemplo aqui, por exemplo, de tapume. Eu vou colocar aqui a palavra tapume, utilizar o símbolo de percentual, eu vou colocar compensado, tá bom? Dá um Enter, e olha só, ele vai trazer para mim tudo aquilo que começa com a palavra tapume, que tem a palavra compensada no meio, tá certo? Aqui embaixo a gente tem em azul o que está escrito na planilha. E na tarja branca, nós temos aquilo que nós estamos selecionando para a gente comparar as descrições. Então, olha aqui. Eu vou utilizar este tapume e vou capturar, tá certo? Nós vamos pausar a videoaula nesse instante para que a gente consiga preencher todo o nosso orçamento com os códigos necessários, tá bem? E prosseguirmos a aula a partir deste ponto, tá certo? Estamos de volta e o nosso orçamento agora já está todo preenchido, todo codificado, restando tão somente a parte de elétrica em branco, porque nós vamos aprender como criar composições automaticamente no momento mais à frente, tá certo? Então, o próximo passo agora será calcular o nosso orçamento. E para isso, nós vamos executar o comando calcular aqui no canto superior da minha tela. Ao executar este comando, ele pede para que a gente ajuste os padrões e os parâmetros aqui da esquerda, tá certo? Esses parâmetros já vêm ajustados para vocês com o cálculo recomendado, basta a gente iniciar o processo, tá certo? Ele vai dar alguns logs aqui, porque tem composição em branco, tá bem? E em seguida, após ele calcular o orçamento, ele vai mostrar para a gente o resumo, tá certo? Olha só, o cálculo foi concluído e em seguida ele vai me mostrar o resumo com o resultado do cálculo, tá bem? Então, ele me mostra aqui a diferença do preço de custo para o preço de venda no meu orçamento. Aqui o material, ele me dá o total subdividido, para equipamento também, para mão de obra também. O preço sem o BDI, que no caso é o preço de custo, e o preço de venda é o preço com BDI. Ele me mostra aqui quais foram os encargos sociais aplicados e a taxa de BDI também, tá certo? Então, esse é o comando calcular. Vamos voltar aqui para a nossa tela de orçamento. Vamos prosseguir, então, e passar para o comando suprimentos, tá certo? Clicando em suprimentos, ele vai mostrar para mim a relação de todos os suprimentos que eu utilizei na minha obra, tanto para material, quanto para equipamento, quanto para mão de obra, tá certo? E eu posso organizar aqui, por exemplo, por preço, mostrar aquilo que eu gasto que é mais caro ou mais barato, tá aqui, ó. Posso organizar aqui por consumo, saber aquilo que eu consumi mais dentro da minha obra, tá bem? E interessante dessa tela também é que eu posso, por exemplo, saber onde esse suprimento está sendo utilizado. Por exemplo, essa porca, eu posso rastrear os serviços e ele me mostra que no item 7.72 e no 7.73 eu estou utilizando essa porca nessas composições de preço. Inclusive, eu posso aqui exibir a composição de preço, tá certo? Para ver o comportamento desse suprimento dentro da composição, tá ok? Então, este é o comando de suprimentos. Vamos voltar aqui para a tela inicial novamente. E vamos partir para o comando gerar versão, tá certo? O comando gerar versão, ele vai criar uma cópia do seu orçamento, tá bem? Olha só, ele está copiando para que a gente comece a mexer em preços, tá certo? E quando ele cria essa cópia, ele vai acervar o nosso projeto, tá certo? É como se ele estivesse criando um novo ambiente operacional somente para este projeto, tá certo? Então, aqui nós já estamos no ambiente de cópia, tanto aqui, olha, que ele mudou o código, tá certo? E nós vamos continuar
com o nosso orçamento. E eu vou ensinar para vocês agora um comando chamado comando compor. O que o comando compor vai fazer? Ele vai criar composições de preço automaticamente para você, com base no preço de referência publicado pelo órgão. E para isso ele precisa de uma composição modelo, tá certo? Então nós vamos agora criar a nossa composição modelo. Veja bem, eu deixei aqui a parte de elétrica com as composições mais específicas em branco, tá certo? Para que ele crie automaticamente. Então vamos dar um duplo clique aqui em qualquer lugar e vamos pesquisar a nossa composição modelo. E ele vai dizer que não existe. Deseja criar um novo? Eu vou dizer que sim. E vou organizar essa composição modelo no grupo de instalações elétricas, que é o grupo que nós estamos querendo criar as composições automaticamente. Então, aqui na descrição eu vou colocar modelo de instalações elétricas. E eu vou colocar unidade mesmo. E o que consiste aqui a composição modelo de instalações elétricas? Simples. Tem que conter dentro dela tudo aquilo que é comum para todos os serviços que eu vou criar. Veja bem, para todo serviço de elétrica, eu preciso de um eletricista. Para todo serviço de elétrica, eu preciso de um auxiliar de eletricista. Mas nem todo serviço de elétrica eu preciso de um disjuntor, por exemplo, ou de uma tomada. Então, eu só posso colocar tudo aquilo que é comum para todos os serviços, tá certo? E esses suprimentos vão se repetir em todas as composições de preço que o comando compor criar. Então, vamos colocar aqui o nosso suprimento, clicando em novo. E eu vou pesquisar aqui esse suprimento como tipo de composição. Vou colocar minha mão de obra como composição, tá certo? Por conta dos encargos sociais complementares que a gente já comentou nas videoaulas anteriores, tá bem? Então, vou procurar aqui o eletricista. E vou dar preferência aqui para o eletricista do SINAP. Vou capturar este eletricista. E vou colocar o consumo 1. E o mesmo processo eu vou fazer para o auxiliar de eletricista, tá certo? Vou marcar como composição de preço e vou colocar aqui auxiliar percente de eletricista. Ele já capturou direto, tá certo? Porque só tem este suprimento, perdão, essa composição com o filtro que eu utilizei. E vou colocar aqui a metade. Tá bem? E na hora de executar o comando compor, o programa vai respeitar essa proporção, que tudo aquilo que ele colocar para o eletricista, ele vai colocar metade para o auxiliar. E aqui falando um pouco desses suprimentos de banco de dados, de composição, é importante lembrar para vocês e informar para vocês que quando a gente gerou a versão do nosso orçamento, o nosso banco de dados ele ficou limitado somente àquilo que eu utilizei no nosso orçamento. Também é como se eu tivesse criado um ambiente operacional novo só para este projeto, tá bom? Então, nosso banco de dados reduziu, ok? Então, eu já tenho aqui a minha mão de obra, basta executar o comando voltar, porém antes eu vou precisar anotar este código aqui de serviço, tá certo? O Sysflow vai solicitar para mim esse código depois, nós vamos ter que preencher, tá certo? Então, vamos executar o comando voltar, eu vou dar mais um ESC para sair da pesquisa, e nós vamos executar o comando compor, localizado na barra inferior de comandos. E quando a gente executa este comando, ele abre uma janela pedindo algumas informações. E a primeira informação que ele me pede é um percentual de mão de obra. Ele está me perguntando quantos por cento do preço de referência da composição que ele vai criar, ele vai destinar para mão de obra, tendo em vista que ele vai criar uma composição exatamente com o mesmo preço do preço de referência, tá bom? Então, eu vou admitir aqui que 25% do preço de referência das composições serão destinadas para mão de obra, tá bom? Em seguida, ele me pergunta qual é o grupo de suprimento que ele vai organizar os novos materiais criados. Eu vou colocar aqui no grupo de materiais elétricos, tendo em vista que nós vamos compor a parte de elétrica. Em seguida, ele me pede a composição base, que é a composição modelo. Então, eu vou colocar aqui aquela numeração que a gente anotou e pedir para pesquisar. E aqui embaixo vai aparecer a composição que eu estou pesquisando. Se for modelo de instalações elétricas, ok. Se não, eu vou precisar limpar e colocar outro código. Tá certo? Dando continuidade aqui, ele me dá a possibilidade de eu colocar um pequeno texto antes da descrição ou depois da descrição
das composições de preço criadas e também dos suprimentos, tá certo? No caso, se o pequeno texto for antes, é prefixo. Se o texto for depois, é sufixo. Não é o nosso caso, nós vamos deixar em branco esta opção, bastando aqui a gente marcar o item que a gente quer preencher com o comando compor. No nosso caso aqui, é o item 7 de instalações elétricas, tá certo? Então, vou marcar aqui o item 7 e vou executar o comando iniciar. E ele vai fazer todo o processo do comando compor. Então, olha só, ele já deu a mensagem de rotina de compor executada com sucesso. Eu vou voltar para o meu orçamento e tudo aquilo que estava em branco, ou seja, sem composição, sem código, ele já preencheu com as composições criadas pelo próprio programa, tá certo? Eu vou exibir uma composição aqui só para a gente ver como funciona. Olha só o que o programa fez. Ele pegou o auxiliar de eletricista e pegou o eletricista da composição modelo, respeitando aquela proporção de meio que nós havíamos falado, e criou um novo suprimento com a mesma descrição do serviço, com o preço restante, tá certo? Repara que o preço da nossa composição está exatamente igual ao preço de referência do órgão, tá bem? Então, ele subtraiu a porcentagem de 25%, distribuiu entre a mão de obra, e o que sobrou ele criou um novo suprimento com a mesma descrição do serviço. Este é o comando compor, tá certo? Nós vamos agora trabalhar com o preço do nosso orçamento, tá certo? Então, para eu visualizar, o preço unitário das minhas composições, basta eu clicar aqui nessa coluna preço e ele vai atualizar para mim todos os preços das composições de preço que eu capturei, tá certo? Ele vai dar a mensagem aqui de preço atualizada com sucesso e ele me dá algumas informações. Ele coloca umas tarjas vermelhas, aonde o preço da minha composição de preço unitário está acima do preço de referência que o órgão estabeleceu, me alertando. Por exemplo, aqui no item 1.2.3, o preço que o órgão estabeleceu era R$ 254. Eu estou com 276, portanto, meu preço está R$ 22,07 acima do preço do órgão. E isso não pode acontecer, tá certo? Então, nós vamos trabalhar para retirar esses preços que estão acima. E existem alguns comandos que podem nos auxiliar a baixar esses preços automaticamente. Um deles é o comando sincronizar, localizado aqui na barra superior de comandos. Vamos executar aqui o comando sincronizar e ver o que ele vai fazer. Então, aqui na mensagem, eu vou ajustar logo aqui os parâmetros. Enquanto ele faz o processo, a gente vai explicando o que consiste o comando sincronizar. Veja bem, o comando sincronizar ele vai ajustar o consumo da minha mão de obra das composições de preço unitário, de modo que ele consiga igualar com os preços de referência do órgão. E para isso ele tem um número de tentativas, ou seja, eu coloquei aqui para ele tentar 30 vezes na mesma linha chegar ao preço de referência ou abaixo do preço de referência do órgão. Tá certo? E ele vai ajustar o consumo para chegar neste objetivo. Caso ele consiga, ele vai retirar a tarja vermelha. E se ele não conseguir, ele vai continuar lá com a tarja vermelha para você decidir manualmente o que fazer. Tá certo? Então, eu vou pausar aqui a videoaula e quando ele concluir o processo, nós voltaremos. Então, olha só. Voltamos aqui com o processo de sincronização já concluído. Eu vou dar um OK na mensagem e vou voltar para a minha área de trabalho, tá certo? Em seguida, eu vou precisar atualizar a coluna de preço novamente, porque o Cifra não atualiza automático, tá certo? Então, eu vou atualizar de novo a minha coluna de preço para verificar as modificações que o programa fez para mim. Aí dá a mensagem de atualização feita com sucesso. E olha só, ele já reduziu algumas tarjas vermelhas, outras continuaram, tá certo? Nosso trabalho é remover todas elas. Eu vou ensinar para vocês agora como a gente pode remover essas tarjas manualmente, tá certo? Acho que sobraram. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos exibir as composições de preço unitário, tá bem?
e tentar ajustar manualmente o consumo, dando prioridade para o consumo da mão de obra, tá bem? Então eu vou executar o comando alterar e vou baixar o consumo. Eu preciso chegar num valor de R$ 37,28, tá certo? Então olha só, eu vou alterar aqui, vou digitar aqui 0,2, por exemplo. Aqui no carpinteiro vou colocar aqui 0,09 ou 0,8, por exemplo. E eu vou ajustando os consumos até eu chegar no preço que eu quero, tá bom? Por exemplo, essa areia eu posso baixar para 0,003, 0,2. E assim eu vou fazendo, procurando sempre baixar o consumo dos preços de serviços mais altos, tá bem? 0,06, por exemplo, para que ele consiga fazer a diferença, tá certo? Eu vou pausar o vídeo aula, eu vou executar esse processo para que a gente ganhe um pouco mais de tempo, tá bom? Ok, estamos de volta. Eu já retirei todas as taxas vermelhas, alterando os consumos da mão de obra das composições de preço unitário, tá certo? E restando agora só o último comando que a gente vai ver nesta videoaula, que é o comando realinhar, que também diz referência ao preço, tá certo? Para executar o comando realinhar, nós vamos primeiro calcular nosso orçamento novamente, porque a gente já mexeu no preço, tá bem? Para que ele pegue os últimos valores. E em seguida nós vamos comentar um pouco sobre o comando realinhar, tá certo? Então aqui ele já concluiu o nosso cálculo, ele vai mostrar o resumo, e a nossa obra está cotada em 1.800.000, tá certo? Então nós vamos voltar para a nossa área de trabalho e vamos executar o comando realinhar. E o que consiste o comando realinhar? Ele vai ajustar o valor do seu projeto para um valor desejado. Por exemplo, estou aqui com 1.800.000, eu quero chegar em 1.500.000, por exemplo, tá certo? Ele vai reduzir aqui cerca de 18% do nosso orçamento por meio de duas opções. Primeira opção, ele vai ajustar o valor atual do projeto para o novo valor ajustado, ajustando somente o consumo da mão de obra, tá certo? É aquilo que o comando sincronizar faz, só que ao invés dele ajustar somente aquilo que está com taxas vermelhas, ele vai ajustar todo o nosso projeto, tá bom? Irmãmente. E a segunda opção é realinhar o valor todo do projeto para o novo valor, ajustando a mão de obra, o consumo da mão de obra, mas ele também vai mudar o preço de material e o preço de equipamento, tá certo? Então a gente tem que ficar atento com essa mudança de preço aí. Eu vou realinhar aqui pela primeira opção, tá? Somente no consumo da mão de obra. E ele pergunta qual é o percentual máximo da redução de mão de obra. Eu vou colocar que ele pode reduzir aqui no máximo, sei lá, uns 40%. Tá bem? E vou pedir para iniciar o processo. Ele vai perguntar, você deseja realinhar para 1.500.000? Eu vou dizer que sim. Tá bem? E ele vai tentar chegar próximos a 1.500.000. Ele nunca vai conseguir chegar exatamente a 1.500.000. Tá certo? Então, vamos aguardar aí o processo de realinhamento do nosso orçamento. É um processo bem rápido, não demora muito, para que nós possamos verificar os resultados, tá certo? Então aqui o nosso preço foi realinhado com sucesso, vamos dar um OK na mensagem, vamos voltar para a nossa tela inicial, vamos atualizar a coluna de preço novamente, tá certo? E vamos calcular o nosso orçamento uma última vez para ver como foi que ele deixou o nosso preço global, tá certo? Vamos dar um OK e vamos executar novamente o comando calcular. Então, aqui na mensagem, vamos iniciar o processo. Ok, vamos dar um OK na mensagem, olha só, ele baixou não muita coisa, ele continuou em 1.800.000, mas é assim que funciona o comando realinhar, tá bem? Ele vai tentar reajustar o valor. Como era um valor muito distante, ele não conseguiu chegar próximo, tá bem? Mas essa é a função do realinhar, ele realinha tanto para mais quanto para menos. Tá bem? Então, espero que a nossa aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o programa Cisplo e a gente se vê nas próximas videoaulas. Obrigada!